as nossas preces, Eva infelizes filhos, em nosso triste exílio, erguemos a chorar. Neste trevoso vale de pranto e de gemido, com coração dorido, pedimos proteção. Neste trevoso vale de pranto e de gemido, com coração dorido, pedimos proteção. A nós volvem defesa os olhos teus benignos, pois somos réus indignos, mas somos filhos teus. Com teu olhar piedoso, selos aos pecadores, acende em mil ardores do justo coração. Com teu olhar piedoso, selos aos pecadores, acende em mil ardores do justo coração. Depois do triste exílio, sacia o nosso anseio, e o fruto do teu seio nos mostra enfim Jesus. Rainha de clemência, ó Mãe suave doce Virgem Maria, eis nossa prece, amém. Rainha de clemência, ó Mãe suave doce Virgem Maria, eis nossa prece, amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Verbo se fez carne. Vinde todos adoremos. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com canto de alegria o celebremos. O Verbo se fez carne, vinde todos adoremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. O Verbo se fez carne, vinde todos adoremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou.
porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. O Verbo se fez carne, vinde todos adoremos. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. O Verbo se fez carne, vinde todos adoremos. 40 anos desostou-me aquela raça, e eu disse: eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso prometido. O Verbo se fez carne, vinde todos adoremos. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelo século dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Verbo se fez carne, vinde todos adoremos. A geração dos mortais caiu em grande cegueira, e cultuou como deuses o bronze e a pedra madeira. Seguindo errantes nas trevas, caem nas mãos do opressor, e no túmulo mergulham na escravidão e terror. Tanta ruína dos povos Cristo não pôde sofrer. A criação de seu Pai não pode assim perecer. Reveste um corpo mortal que ressurgir deverá. Rompendo os laços da morte, todos ao Pai levará. E neste dia natal, o Criador imprimiu no barro um sopro de vida, e o Verbo à carne se uniu. Quanta alegria se encerra da Virgem pura no seio. Um novo tempo começa, a luz do alto nos veio. Jesus nascido da Virgem, louvor a vós, sumo bem, com o Pai e o Espírito, hoje e nos séculos. Amém. Tendo chegado enfim à plenitude dos tempos, Deus mandou-nos seu Filho, nascido de uma mulher, para que nós recebêssemos a adoção filial. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos, porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido. Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Ri-se dele o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. Ele então em sua ira os ameaça, e em seu furor os faz tremer quando lhes diz: fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião meu monte santo o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei, foi assim que me falou o Senhor Deus: tu és meu filho e eu hoje te gerei. Podes pedir-me e em resposta eu te darei, por tua herança os povos todos e as nações. Há de ser a terra inteira o teu domínio, com cetro ferro haverá de dominá-los, e quebrá-los com um vaso de argila. E agora, poderosos, entendei, soberanos, aprendei esta lição. Com temor servi a Deus, rendei-lhe glória, e prestai-lhe homenagem com respeito. Se o irritais, perecereis pelo caminho, pois depressa se acende a sua ira. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tendo chegado enfim à plenitude dos tempos,
Deus mandou-nos seu Filho nascido de mulher, para que nós recebêssemos a adoção filial. Entrando no mundo, ele disse: para mim preparaste um corpo, aqui estou. Eis que venho, ó meu Deus, fazer com prazer vossa vontade. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Não são discursos nem frases ou palavras, não são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Armou no alto uma tenda para o sol, ele desponta no céu e se levanta. Como o esposo do quarto nupcial, como o herói exultante em seu caminho. De um extremo do céu põe-se a correr e vai traçando seu rastro luminoso, até que possa chegar ao outro extremo, e nada pode fugir ao seu calor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Entrando no mundo, ele disse: para mim preparastes um corpo, aqui estou. Eis que venho, ó meu Deus, fazer com prazer vossa vontade. Assim mostrou-se o amor de Deus para conosco. Enviou seu Filho único ao mundo, para que nós tenhamos a vida por seu meio. Transborda um poema do meu coração, vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção. Minha língua qual pena de um ágil escriba. Sois tão bela e mais bela entre os filhos dos homens, vossos lábios espalham a graça e o encanto, porque Deus para sempre vos deu sua bênção. Levai vossa espada de glória no franco, herói valoroso no vosso esplendor. Saí para a luta no carro de guerra, em defesa da fé, da justiça e verdade. Vossa mão vos ensine valentes proezas, vossas flechas agudas abatam os povos, e firam no seu coração o inimigo. Vosso trono, ó Deus, é eterno e sem fim, vosso cetro real é sinal de justiça. Vós amais a justiça e odiais a maldade. É por isso que Deus os ungiu com seu óleo, deu-vos mais alegria que os vossos amigos. Vossas vestes exalam preciosos perfumes. De abornos os palácios os sons os deleitam, as filhas dos reis vêm ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto, esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza, prestai-lhe homenagem é vosso Senhor. O povo de Tiro vos traz seus presentes, os grandes dos povos os pedem favores. Majestosa princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro. Em vestes vistosas ao rei se dirige, e as virgens amigas lhes formam cortejo. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. Deixarei vossos pais, mas tereis muitos filhos, fareis deles os reis soberanos da terra. Cantarei vosso nome de idade em idade, para sempre haverão de louvar-vos os povos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,
agora e sempre. Amém. Assim mostrou-se o amor de Deus para conosco. Enviou seu Filho único ao mundo para que nós tenhamos vida por meio dele. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Primeira leitura. No primeiro livro das Crônicas, profecia sobre o filho de Davi. Estando sentado em casa, disse Davi ao profeta Natã: Olha, eu moro numa casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está numa barraca. Natã disse a Davi: Podes fazer tudo o que estiver em teu coração, pois Deus está contigo. Mas naquela noite a palavra de Deus foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servidor Davi o seguinte: Assim fala o Senhor: Não serás tu que me vais construir uma casa de moradia. Nunca morei numa casa desde o dia em que trouxe Israel para cá até hoje. Passei de uma tenda a outra e de uma moradia a outra. Durante o tempo em que andei no meio de Israel, acaso falei alguma vez a algum dos juízes de Israel, aos quais confiei o governo do meu povo, dizendo que me construísse uma casa de cedro? Pois bem, agora dize a meu servidor Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do campo de pastagens, detrás do rebanho, para te fazer príncipe do meu povo Israel. Eu estive contigo aonde quer que fosses, destruí todos os inimigos que te enfrentaram, e te dei um nome igual ao dos grandes da terra. Preparei para Israel, meu povo, um lugar para o qual o transplantei, para que nele ficasse morando sem ter mais motivo para tremer e sem que os ímpios continuassem a dizimá-lo como antes. Desde o tempo em que fiz os juízes governarem Israel, meu povo, derrotei todos os inimigos, e agora te declaro que o Senhor te vai construir uma casa. No fim de tua vida, quando te fores juntar a teus antepassados, então farei tua descendência se suceder na pessoa de um de teus filhos, cujo reinado eu tornarei estável. Ele me construirá uma casa e eu darei firmeza a seu trono para sempre. Serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Nunca retirarei dele o meu favor, como o retirarei do teu antecessor. Eu o farei administrar minha casa, o meu reino, e seu trono estará firme para sempre. De acordo com todas estas palavras e de acordo com aquela manifestação divina, Natã falou a Davi. O anjo Gabriel foi enviado à esposa de José, Virgem Maria, anunciando-lhe a palavra do Senhor. E a Virgem se assustou com a luz divina. Não temas, ó Maria, por Deus agraciada. Tu hás de conceber o Filho do Altíssimo. Maria, alegra-te, ó cheia de graça. O Senhor é contigo. Tu hás de conceber o Filho do Altíssimo. Segunda leitura das Cartas de São Leão Magno, Papa.
o sacramento da nossa reconciliação. A humildade foi assumida pela majestade, a fraqueza pela força, a mortalidade pela eternidade. Para saldar a dívida de nossa condição humana, a natureza impassível uniu-se à natureza passível. Deste modo, como convinha a nossa recuperação, o único mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, podia submeter-se à morte através da sua natureza humana e permanecer imune em sua natureza divina. Por conseguinte, numa natureza perfeita e integral de verdadeiro homem, nasceu o verdadeiro Deus, perfeito na sua divindade, perfeito na sua humanidade. Por nossa humanidade, queremos significar a natureza que o Criador, desde o início, formou em nós e que assumiu para renová-la. Mas daquelas coisas que o sedutor trouxe e o homem enganado aceitou, não há nenhum vestígio no Salvador, nem pelo fato de se ter irmanado na comunhão da fragilidade humana, tornou-se participante dos nossos delitos. Assumiu a condição de escravo sem mancha de pecado, engrandecendo o humano sem diminuir o divino, porque o aniquilamento pelo qual o invisível se tornou visível e o Criador de tudo quis ser um dos mortais, foi uma condescendência da sua misericórdia, não uma falha do seu poder. Por conseguinte, aquele que na sua condição divina se fez homem, assumindo a condição de escravo, se fez homem. Entrou, portanto, o Filho de Deus neste mundo tão pequeno, descendo do trono celeste, mas sem deixar a glória do Pai. É gerado e nasce de modo totalmente novo. De modo novo, porque sendo invisível em si mesmo, torna-se visível como nós. Incompreensível quis ser compreendido. Existindo antes dos tempos, começou a existir no tempo. O Senhor do Universo assume a condição de escravo, envolvendo em sombra a imensidão de sua majestade. O Deus impassível não recusou ser homem passível. O imortal submeteu-se às leis da morte. Aquele que é verdadeiro Deus é também verdadeiro homem. E nesta unidade nada há de falso, porque nele é perfeita, respectivamente, tanto a humanidade do homem como a grandeza de Deus. Nem Deus sofre mudança com esta condescendência da sua misericórdia, nem o homem é destruído com sua elevação a tão alta dignidade. Cada natureza realiza em comunhão com a outra aquilo que lhe é próprio. O Verbo realiza o que é próprio do Verbo, e a carne realiza o que é próprio da carne. A natureza divina resplandece nos milagres, a humana sucumbe aos sofrimentos. E como o Verbo não renuncia à igualdade da glória do Pai, também a carne não deixa a natureza da nossa raça. É um só e o mesmo,
Não nos cansaremos de repetir: o verdadeiro Filho de Deus e verdadeiro Filho do homem. É Deus, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É homem, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ó Virgem Maria, acolhei a palavra que Deus vos envia por meio do anjo. Sereis mãe de Deus homem, e sereis aclamada bendita entre todas as mulheres da terra. Dareis, na verdade, à luz um menino, e sereis sempre virgem, sereis virgem mãe. E sereis aclamada bendita entre todas as mulheres da terra. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. A vós, eterno Pai, adora toda a terra. A vós cantam os anjos, os céus e seus poderes. Sois santo, 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 Senhor Deus do universo. Proclamam céus e terra a vossa imensa glória. A vós celebra o coro glorioso dos apóstolos. Vós louva dos profetas a nobre multidão e o luminoso exército dos vossos santos mártires. A vós por toda a terra proclama a Santa Igreja, ó Pai onipotente de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito. Ó Cristo Rei da Glória, do Pai Eterno Filho, nascestes de uma Virgem a fim de nos salvar. Sofrendo-vos a morte, da morte triunfastes, abrindo aos que têm fé dos céus o reino eterno. Sentastes à direita de Deus do Pai na glória, nós cremos que de novo vireis como juiz. Portanto vos pedimos, salvai os vossos servos, que vos, Senhor, remistes com sangue precioso. Fazei-nos ser contados, Senhor, vos suplicamos, em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. Salvai o vosso povo, Senhor, abençoai-o. Regei-nos e guardai-nos até a vida eterna. Senhor, em cada dia, fiéis os bendizemos. Senhor, abençoai-o, regei-nos e guardai-nos até a vida eterna. Senhor, em cada dia, fiéis os bendizemos. Louvamos vosso nome, agora e pelos séculos. Dignai-vos nesta noite guardar-nos do pecado. Senhor, tende piedade de nós, que a vós clamamos. Que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, que em vós pusemos a nossa confiança. Fazei que eu para sempre não seja envergonhado. Em vós, Senhor, confio, sois vós minha esperança. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento
a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oremos. Ó Deus, quiseste que vosso Verbo se fizesse homem no seio da Virgem Maria. Dai-nos participar da divindade do nosso Redentor, que proclamamos verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Docíssima esperança, meu belo amor, Maria, tu és minha alegria, a minha paz és tu.
sente teu nome ressoar nos mares deste mundo. Tu és a estrela amiga, teu barco meu abriga, e o pode enfim salvar. Teu barco meu abriga, e o pode enfim salvar. Debaixo de teu manto, minha Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro o céu. Contigo estar na morte é ter seguro o céu. Estende-me teus braços, de amor serei cativo, no mundo enquanto vivo, serei fiel a ti. Meu coração é presa de teu amor clemente, a Deus farás presente do que já não é meu, a Deus farás presente